Paz seja convosco. Estamos mais uma vez juntos com o objetivo de glorificar a Deus. Há muita chuva aqui. Hoje foi um dia chuvoso em Brasília. Pelo menos aqui na região do Guará. Apenas um período de mais ou menos 2 horas. O sol rachou, mas só logo depois caiu uma tempestade e continua caindo essa chuva até hoje. Bênção de Deus. Poder molhar o solo, molhar as plantas. É gostoso para dormir. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E agradecemos porque nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos juntos. Aqui ainda de maneira remota, mas juntos através do mesmo Espírito. O Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele está conosco. Havia um cantor antigo, Matos Nascimento, nem sei se ele está vivo, eu creio que esteja. E ele cantava: quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Ele está na minha casa, Ele está na sua casa, Ele está no meu corpo, na minha vida, na sua vida. E isso é deveras impressionante, pensar que o Rei do Universo, o Autor da vida, Ele habita dentro dos nossos corações. Isso não é uma soberba, isso não é um pensamento maluco ou louco, mas é na verdade a testificação do que as Escrituras dizem, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim o é nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome, pelo Teu amor e Teu cuidado. Agradecer, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos tomado pela mão, nos sustentado, tem sido o nosso forte refúgio, tem sido aquele que nos concede graça em meio a lutas e dificuldades, aquele que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livra da seta que voa de dia e de noite, nos livra da mão do homem sanguinário. O Senhor cura as nossas enfermidades, e se não as cura, o Senhor nos concede graça para que nós continuemos caminhando. Nesta noite nos unimos como igreja, como povo de Deus reunido em toda a terra, com o objetivo de glorificar o Teu santo nome, exaltar, bendizer e também, Pai, receber uma mensagem santa ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento de Deus falar conosco. Nós já falamos com Ele, agora é o momento dele falar conosco. É o momento de você acalmar o seu coração, não se preocupar com as coisas, com as lutas, com as dificuldades, mas ter o seu foco no Altíssimo. Esqueça as contas, esqueça as enfermidades, esqueça as lutas e dificuldades. Você vai ter tempo de lidar com elas, mas agora é tempo de você ouvir as Escrituras. É hora de você ter o seu refrigério. Em nosso último encontro de maneira virtual, porque na semana passada nós tivemos o doce privilégio de estar com o nosso irmão Paulo lá em Engenho das Lajes, cultuando presencialmente na igreja dele. É uma igreja maior e eu achei que não haveria problema, em especial porque as pessoas que são do grupo de risco não estavam. Então, em nosso último encontro virtual, nós estivemos meditando sobre o tema oração e confiança no Senhor. Confiar ou não confiar? Eis a questão. Shakespeare tinha outro questionamento. O questionamento que eu trago para você é: confiar ou não confiar? Eis a questão. Vivemos em tempos em que o ser humano, cada vez mais ele é ser humano. Pastor, parece uma redundância, mas é. Porque o ser humano, ele é mau. Nós temos uma inclinação para o mal. Nossos pensamentos, eles são egoístas. Nós desejamos o nosso próprio benefício. E nesses tempos que nós vivemos, o ser humano está cada vez mais sendo mais ser humano. Mais ele se afasta de Deus.
mais ele se afasta dos ensinamentos do Senhor e ele pensa mais nele. Corações se esfriando e sempre a dúvida: será que eu não vou me decepcionar de novo? A questão então se expande em você endurecer o seu coração e se proteger, ou lidar com as questões da vida de peito aberto. Roberto Carlos, em um dos seus clássicos, ele cantava dizendo: emoções eu vivi. A música chama Emoções, eu acho. O importante é que emoções ele viveu. E é da boca de uma pessoa que não é um cristão evangélico que vem esse pensamento. Será que é melhor eu endurecer o meu coração ou abrir o meu coração? Pastor amigo meu de São Paulo, ele fala assim: Pastor Paulo, eu aprendi a blindar o meu coração. Então eu vou, dou o recado, pastoreio, mas eu volto com o meu coração blindado. Eu não consigo fazer isso. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu não consigo, ao ouvir um relato da nossa irmã que está com uma dificuldade tal, que eu não consiga me compadecer daquilo. Eu não consigo deixar de me entristecer quando casais discutem. Eu não consigo deixar de me preocupar quando enfermidades aparecem. Quando alguém manda, fala assim: pastor, eu preciso de oração. Eu não consigo fazer uma oração simples, eu tenho que ligar para a pessoa. Isso é uma coisa minha, que me traz muita dor. Em muitos momentos eu me sinto fragilizado, porque em Cristo eu decidi trabalhar com o meu coração aberto. Mas como que você analisa isso? Você pode analisar sobre uma ótica humana, que diz que você realmente tem que se proteger. Ou você pode agir dentro de uma ótica divina. Salmo 5,3 é o verso que fica da semana passada, que diz, da semana retrasada, que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista passava por perseguição e estava nessa encruzilhada de confiança, ciente que ou ele endurecia o coração perante os homens, mas ele sabia que se ele endurecesse o coração perante os homens, resultaria num consequente afastamento de Deus. Não há a menor possibilidade de você ser um cristão e você endurecer o seu coração em relação ao próximo. Quando você endurece o coração em relação ao próximo, o próximo passo é você esfriar em relação ao coração, em seu coração em relação a Deus. Por que que Deus fala, Jesus Cristo diz que nos últimos tempos, antes do seu retorno, o coração de muitos se esfriaria? É exatamente isso. As pessoas elas vão ser amantes de si mesmos. Cada vez menos as pessoas vão ouvir as Escrituras e vão querer ouvir falácias, historinhas, porque são muito mais fáceis de digerir. 1 Pedro 4,20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como você amar a Deus que você não vê, se você não consegue ter o seu coração aberto para as dificuldades das pessoas. Em tempos que os seres humanos têm, inclusive, não só optado por não amar outros seres humanos, por não agir com o coração aberto, mas se dedicarem basicamente a animais. Você vê a cultura do pet shop cada vez subindo mais, cada vez mais as pessoas elas querem: não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero nada, eu quero é ter o meu bichinho aqui, porque eu chego em casa, ele abana o rabo, ele é meu companheiro, ele lambe a minha cara e eu fico feliz, ele não murmura, eu posso falar com ele, ele não vai virar o rosto, ele não está entendendo nada. Mas as pessoas elas têm optado por isso. Mas nós somos chamados como Jesus a abrirmos o nosso coração. A como Roberto Carlos canta na canção dele: o importa não é se você sofreu ou se você sorriu, e sim que você teve emoções. Você é um ser humano, você não pode endurecer. Você é feito de carne. Da mesma maneira que Cristo ele padeceu na cruz do Calvário, você é chamado também a sofrer
em prol daqueles que não conhecem ao Senhor ou que se encontram em caminhos diferentes. A palavra de hoje tem como título Deus e os malfeitores. Apesar de nós termos o nosso coração aberto, nós temos que entender que nós temos um Deus justo. Pode ser que Ele não haja dentro do seu tempo, no seu momento, mas Ele age no tempo dele. E o título dessa palavra tem esta reflexão: da confiança no Senhor, mas sabendo que Deus, Ele lida com os malfeitores. Salmos capítulo 5, por gentileza, abra aí. Salmos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Salmos capítulo 5, assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha súplica, a minha oração, e fico esperando. Pois tu não és um Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo ciúmes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da sua benevolência. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus e os malfeitores. Eu procurava esse título querendo buscar o sentido desse versículo que nós vamos meditar. Nós vamos meditar os versos 4, 5, 6 e 7 nesta noite. E de cara nós já vamos ministrar 3 versículos. Salmos 5, 4, 5 e 6, que diz assim: Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Que nesta noite o Senhor possa nos capacitar a ouvir a sua voz. Eu sei que você precisa de um recado, assim como eu preciso. Por isso eu oro para que Deus possa abrir o teu coração. As pedras, o endurecimento, os pequenos tumores espirituais que estão no seu coração possam ser retirados. E você possa ter o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Que eu possa ser esse instrumento nesta noite para a glória, a honra e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. No texto hebraico, a ênfase desse verso 4 está posto nas palavras pois tu, porque Deus é o centro, não é o homem. Nenhuma pregação pode ter o homem como centro. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica, ela não é antropo, de homem, antropocêntrica. E as mensagens, elas têm que ser cristocêntricas. Ou teocêntricas, se você pensar na pessoa de Deus. Pois tu não és Deus que se agrade da iniquidade. O centro aí não é Davi que está sendo assolado, e sim Deus. Deus não se deleita na perversidade. E com ele não há nenhum refúgio para os perversos. Porque sua santidade para eles é um fogo consumidor. O Senhor, ele ensina, o Senhor, ele alerta, mas aqueles que agem dentro de uma condição de perversidade, eles são punidos. Não adianta você querer voltar, buscar refúgio em Deus,
se você é perverso. Em algumas passagens do livro de Reis havia a prática da pessoa, quando ela praticava uma iniquidade, ela corria para o altar e segurava nas pontas do altar, dizendo: daqui eu não saio, porque você não vai me matar aqui no altar. É como se a pessoa, depois de praticar toda a sua iniquidade, ela achasse que tinha direito a alguma coisa. Pessoas que se arrependem, sim, têm a proteção do Senhor. Mas aqueles que não se arrependem, eles são entregues ao seu próprio coração. Isaías 33:14 diz: os pecadores em Sião, eles se assombram. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Você pode até olhar para o ímpio, e eu vejo muitas pessoas fazerem isso, algumas vezes eu também faço. Eu olho uma situação exterior e falo assim: por que ele tem e eu não tenho? Por que essa situação ocorre com ele e não ocorre comigo? Mas nós só olhamos exteriormente. É como quando você vai num restaurante e a mesa está limpa, linda, posta. A pessoa ela vem com aquele prato, que às vezes nem vem comida dentro, né? Vem só um negócio com os riscos e tal. Que prato lindo, parece um quadro. Mas você não sabe o que acontece nos bastidores. Muitas vezes nós cobiçamos posições, condições, situações, sem conhecer realmente aquilo que está acontecendo. Os que se chegam ao santo monte do Senhor têm que exibir a justiça divina. Para que você possa se aproximar a Ele, você tem que, no mínimo, se arrepender. Mostrar que realmente o seu coração é um coração pecador, sim, mas um coração que sabe que em Deus há o livramento, há salvação. Tem que haver a motivação no seu coração da mudança. Salmos capítulo 23, versos 3, 24, versos 3 e 4. Salmos 24, versos 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. E esse limpo de mãos não é que você fez a higiene da Covid, não. Gostou dessa, Lili? Não é a limpeza da Covid, é suas mãos espirituais. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Dolo é você fazer com intenção de. Você comete pecados? Sim. Você é culposo dentro da legislação penal. Você é culpado em algo, mas você não fez aquilo de caso pensado. É diferente. É diferente. As nossas explosões pecaminosas, elas devem ser culposas e não dolosas. Seja de um jeito, seja de outro, você tem que viver sempre em arrependimento. Identificou o pecado, vai para a cruz. A atitude de Deus para com eles, quem eles? Os perversos, aqueles que não se arrependem, aqueles que são maus. Hoje pela manhã nós falávamos sobre os filhos de Eli, em que as Escrituras, em 2 pontos, no Antigo e no Novo Testamento, fala filhos de Belial, filhos de Satanás. A atitude de Deus para com eles é de aversão, é de ira. E o destino final deles é destruição, como aconteceu com os filhos de Eli. Eles não honraram o seu pai, não honraram ao Senhor, e o Senhor trouxe sobre a vida deles a pena capital, a morte. Davi toma a malícia e a perversidade dos seus inimigos como argumento para confirmar a sua oração, na qual busca o favor divino para a sua proteção. Davi sabia que não tinha direito a nada. Nós temos ido ao Senhor achando que temos direito a alguma coisa, nós não temos direito a nada. Quando nós clamamos por justiça, nós clamamos para que seja feita a vontade do Senhor, não para que Deus dê uma torcidinha na coisa. Semana passada, uma pessoa me falou assim: olha, eu estou com uma causa na justiça. Eu falei: vamos orar. E aí essa semana, quando foi ontem, hoje é domingo, ontem, a pessoa me ligou: posso falar? Pode. Olha, a causa foi um sucesso. Mas foi um sucesso por quê? Porque Deus fez a justiça dele. Davi sabia que ele não era justo, que ele não era o santinho.
Ele sabia que o coração dele era pecaminoso, mas ele se apoia no que aqueles homens estão fazendo, porque as Escrituras dizem que aqueles que são iníquos, aqueles que não se arrependem, aqueles que cometem os seus pecados de forma dolosa, atraem sobre a vida deles, pelo Senhor, aversão e ira. Então ele vai com muita tranquilidade pedir ao Senhor que ele seja livre, porque ele é justo essa situação. O grande propósito que Davi tem em vista é mostrar que, embora a crueldade e traição dos seus inimigos tivessem alcançado o seu ponto máximo, era impossível que Deus não os detivesse. Você olha para a tua situação, você olha para a tua dificuldade com olhos humanos. Você acha que você não merece o que você está passando. Seja negócio, seja justiça, seja enfermidade, seja casamento. E o que acontece é que Deus ele está de olho naquilo. Ele está de olho naquela situação. Sempre eu digo para as pessoas que me pedem conselho, mantenha-se firme nos propósitos do Senhor. Porque se você fizer isso, você é vitorioso. Porque se você se mantém nos caminhos do Senhor, Ele é contigo. Se você decide andar por caminhos de iniquidade, você se afasta de Deus. Deus ele continua no mesmo lugar. Como o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo nunca saiu daquele lugar. Quem saiu foi o filho. E você tem saído do lugar, da sua posição. Talvez para procurar outras soluções, mas a solução está em Deus. Já que a justiça e o comportamento reto são o prazer de Deus, Davi, à luz desse fato, conclui que Deus tomará a vingança de todos os injustos e perversos. Deus não vai deixar para lá. A gente vê algumas causas na televisão em que vira pizza. Com Deus não vira pizza. A meditação de Davi é a respeito da natureza de Deus, um Deus que ele conhece. Ele é pecador. Ele sabe que não tem condições nenhuma de se chegar ao Deus. Mas ele sabe que Deus ele é justo. E ele conhecia a natureza de Deus de uma maneira simples, dentro do que estava ao seu alcance, que é o que é exigido a você. Você não é obrigado a ser o teólogo, o conhecedor, mas dentro da sua capacidade você tem que buscar conhecer a Deus, e ele sabia disso. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora Deus é de uma maneira diferente, meus olhos eles te veem. Eu sei quem é esse Deus. Lá em Atos os apóstolos falavam para as autoridades que mandavam eles calarem a boca: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. É o nosso conhecimento de Deus. Como seria possível que os homens perversos, que os homens que agem dolosamente, com os homens iníquos, escapassem das mãos do reto juiz? Isaías capítulo 2, verso 4 diz: Ele, não é você, não é a sua atitude, Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada com outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Pastor Paulo, você está falando de nações. O meu problema é dentro de casa. O meu problema é no meu trabalho. Esse versículo está falando de lutas e dificuldades. Ele intercede, ele age na minha vida e na sua vida. Ele traz o conforto, ele traz a sabedoria da decisão. Ele está com você, ele está comigo. Essa passagem é digna da nossa mais especial atenção, pois temos experiência de quão imensamente somos desencorajados pela desmedida insolência dos perversos. Se você continuar olhando para a prosperidade do ímpio, teu coração vai se derreter. Se você continuar olhando para a prosperidade daquele homem, daquela mulher, o seu coração vai ficar fragilizado. Se você começar a olhar para o casamento dos outros como se fosse aquela visão do restaurante que está tudo certo, lindo e maravilhoso, seu coração vai desfalecer. Por isso que Deus refreia essas situações. Porque se Deus não a refrear no momento certo, ou você tem o seu coração endurecido, ou então você entra em desespero. Já vi pessoas em desespero, querendo inclusive tirar a sua própria vida.
Porque ou elas não ligam mais, ou elas tiram a sua vida. Como que eu posso ser pastor? Como é que eu posso ser marido? Como é que eu posso ser pai? Como é que eu posso ser um ser humano sem ter o meu coração sensível à dificuldade do próximo? Como é que eu posso não me sensibilizar quando minha irmã Diene liga para mim com uma dificuldade? Quando meu irmão André liga para mim, quando o Felipe, quando a Rayane, e quando todos vocês ligam para mim e mandam uma mensagem, como que eu posso não me sensibilizar? Quando isso ocorrer, eu vou vender pipoca. Talvez seja um caminho melhor. Até lá, eu procuro me doar a vocês, em nome de Jesus. Davi, porém, à luz desse fato, encontra razão para ânimo e confiança. Quanto maior era a ilegalidade com que seus inimigos agiam contra ele, mais intensamente ele suplica pela preservação vinda de Deus, cuja função é destruir todos os perversos, porque ele odeia toda e qualquer perversidade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele tem visto o seu esforço. Ele tem visto que você muitas vezes está dando murro em ponta de faca. Mas as Escrituras dizem para fazer isso. Você continua fazendo isso. Deus é glorificado. Deus é honrado. E alguma coisa Deus ele vai fazer. Que todos os santos, pois, aprendam quão repetidas vezes têm que combater a violência, a fraude e a injustiça, elevando seus pensamentos a Deus, a fim de se animarem com a inabalável esperança de livramento. Não é para você cruzar os braços. É para você agir sempre com os olhos na cruz. A dificuldade judicial existe, a enfermidade existe, o relacionamento pessoal está difícil, está faltando recursos para a necessidade básica. Levanta, olha para a cruz e busca em Deus a solução. É lá que há a solução. É lá que vem o refrigério. É lá que vem a força para você caminhar mais 1 quilômetro. E assim nós passamos toda a nossa vida. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 3, 4 e 5 diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas tribulações, perseguições que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Paulo está glorificando a Deus pela luta e dificuldade daqueles irmãos, porque ele sabe que a luta e as dificuldades elas vão redundar em maior fé, em uma pedra, um diamante mais lapidado, uma barra de ouro mais polida. Você não pode se apresentar a Deus com as vestes sujas. É por isso que Ele permite as lutas e dificuldades. Anota aí para você ler depois com mais calma, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 3, 4 e 5. A alegria de Paulo em ver que aqueles homens, em meio a lutas e dificuldades, eles estão crescendo em fé. Seguramente, não seria ele o juiz do mundo, se não houver aguardado consigo em depósito uma retribuição destinada a todos os ímpios. Davi sabia que Deus é reto juiz e que há retribuição para aqueles homens. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, abre aí por gentileza. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim: E por isso estou sofrendo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No caso de Paulo, ele está falando de um depósito abençoado. E no caso dos perversos, há um depósito que vai ser cobrado, e o preço é a morte eterna.
Se não houver julgamento aqui na terra, vai ter julgamento lá. Pode ser que tenha nos dois lugares, mas o juízo de Deus, ele é perfeito. O único uso, pois, se pode fazer dessa doutrina é o seguinte: ao vermos os perversos entregando-se às suas luxúrias e, consequentemente, ao duvidarmos secretamente, porque é o que nós fazemos, nós duvidamos do poder de Deus ao vermos a prosperidade do ímpio. Se é verdade que Deus cuida de nós, que nós possamos aprender a nos satisfazer com a consideração que Deus, ele abomina a ação dos ímpios e ele vai fazer algo. É só esperar, como diz a musiquinha. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza o seu caminhar. Continuar. Deus não permitirá que os perversos escapem à punição. E embora os tolere por algum tempo, finalmente se assentará em seu tribunal e revelará a sua vingança, porque Ele é o protetor e o defensor do seu povo. Se você se mantém firme nos seus caminhos, Deus, Ele é o seu protetor. Quando vai acontecer isso, pastor? Eu não aguento mais. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe o momento certo. Ainda podemos aprender dessa passagem a doutrina comum que Deus, embora opere pela instrumentalidade de Satanás e os ímpios, Deus usa eles e faz uso da malícia deles para a execução dos seus juízos. Nem por isso Ele está junto com eles. Nem por isso foi Deus que armou essa arapuca para você viver. Não é a ação de Deus. Mas devido às más decisões, conforme nós já temos falado, os pecados eles têm consequência. Deus, ele faz o que? Ele age através dessas pessoas, através de Satanás e seus demônios, para te colocar no eixo, e ele te abençoa de uma maneira que você não espera. Ele propõe sempre o que é justo e com razão condena e pune aos que, por sua misteriosa providência, são dirigidos por Ele, onde quer que lhe apraz. Davi declara que não há acordo entre Deus e injustiça. Deus, ele não está numa posição má, querendo ver você sofrer, para você pedir o favor dele. Não, Deus não faz isso. As ações minhas e suas têm trazido a dor no seu coração. A sua ganância, as suas decisões erradas, quando eu digo suas, nossas, elas têm um preço a ser pago. E por mais que você se arrependa, a condição, ela cobra aquilo que você decidiu. O que Deus faz é corrigir, utilizando estas formas, para te mostrar que Ele é contigo. Imediatamente a seguir, ele prossegue falando dos próprios homens, dizendo: os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aqueles que não se dobram, aqueles que não se arrependem, aqueles que acham que estão certas e que não vão mudar. E esta é uma conclusão muito justa, ou seja, que a iniquidade é algo odioso a Deus e que, portanto, Ele executará justo castigo sobre esses que são iníquos. Ele os chama de insensatos, os quais, impelidos por cega paixão, se precipitam de cabeça no pecado. Nada é mais insensato do que rejeitar a Deus e nutrir o desejo de fazer da injúria, do pecado, do desejo do coração, o seu mestre. Hoje, nessa época, agora acho que é hoje, nós estamos, nós não, né? Mas os Estados Unidos, ele está vivendo o Dia dos Namorados. É hoje? Lá. Aqui não. E aí as pessoas, elas acham que a decisão certa é a decisão do coração. Decisões do coração levam a consequências amargas. Quando você coloca o seu coração como seu mestre, haverá um preço a ser pago. Não há maior loucura do que desprezar a Deus sob influência também dos homens, que pervertem as coisas que são retas. Então você olha para o ímpio,
Vê ele como exemplo, ele te guia por um caminho errado e você cai numa cova. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não faz isso, não anda no conselho dos ímpios, eles não sabem o que é melhor para você. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Mas ao contrário, aqueles que são assim, eles têm prazer na lei do Senhor e meditam na sua lei de dia e de noite, porque é lá que vem a resposta. Você está com uma dificuldade? Se você procurar o ímpio, ele vai te afundar mais ainda. Pode ser que a solução divina de Deus ela te traga mais dor, mas é algo que é necessário. Se amputar um dedo é o necessário para você continuar vivendo, que assim o seja. Pode não ser agradável, mas se é a consequência, você tem que assumi-la. Davi põe esta verdade diante dos seus olhos para o seu próprio conforto. Nós, porém, podemos também extrair dessa doutrina muito útil para exercitar-nos no temor de Deus, pois o Espírito Santo, ao declarar Deus como o vingador da perversidade, ele nos põe freio para reprimirmos de vivermos em pecado, na vã esperança de que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Quando as pessoas iniciam um processo de adultério, parece que é tudo lindo e maravilhoso. Até debaixo d'água o amor é mais gostoso, mas depois vem a consequência. A dor, a rejeição, problemas com os familiares, destruição em meio aos filhos, simplesmente pela fraqueza do coração. Quando nós entregamos o nosso coração ao Espírito, o momento de ira vem, a explosão, o vulcão ele começa a tremer, a lava ela começa a subir pelo nosso coração, começa a subir, o nosso coração fica vermelho de raiva, mas é o tempo do Espírito Santo acalmar e fazer. Quando as pessoas elas ligam para mim ou estão com dificuldade, eu falo, antes do vulcão explodir, antes da coisa entornar, liga para mim. Porque às vezes a pessoa precisa apenas desabafar. E naquele momento eu abro o meu coração para ouvir aquilo que você está dizendo. E aí eu vou trazendo algumas palavras, o Senhor vai colocando nos meus lábios algumas palavras, eu vou citando as Escrituras e o Espírito Santo vai acalmando. Aquilo que era para ser destruidor passa a ser uma nova lição aprendida. Ele nos convence. Salmo 5,7, o nosso último versículo, diz assim: porém eu... Primeiro ele falou de Deus dos malfeitores. Para você não ficar só com a condição dos malfeitores, eu inseri o verso 7 para te trazer conforto. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. Antes, o povo tinha que esperar o outro dia para ir na casa do Senhor. Você não. Você está num lugar, você está na sua casa, você está na rua, você pode, independente do que as pessoas fazem, você pode se ajoelhar e naquele momento você pode conversar com Deus. Não quero me ajoelhar, simplesmente feche seus olhos. Não quero fechar os olhos, conversa com Deus de olhos abertos. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. Há quem pense que esta sentença se une à anterior, como se Davi, comparando-se com os ímpios, ele declarasse que Deus seria misericordioso para com ele, por causa dele. A pessoa que acha que Deus age porque nós somos... Tem até uma música, né? Fala assim, você é ouro, é puro de Ofir, entendeu? Você é importante. E aí as pessoas elas ficam colocando uma condição em Deus que não é verdadeira. Davi sabia que ele não era nada. É como se ele dissesse assim, ó Senhor, tu não podes tolerar os perversos. Quando, pois, me livrar das mãos deles pela operação unicamente do seu poder, virei apresentar-me diante de ti em teu templo.
Render-te-ei graças pelo livramento que te dignaste a conceder-me. Gálatas 2, 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é o seu sacrifício, não é o seu amor, não é o seu jeito de ser, é Ele. Deus, Ele derrama o seu amor porque Ele quer, não porque você quer, não porque você merece. Não é porque eu sou o pastor da Igreja Cristã Semente de Vida que Deus vai falar assim: olha, o pastor Paulo tem dedicado a vida dele, então por conta disso eu vou fazer. Deus não é motivado dessa forma. Nós somos. Ele não. Ele, Deus, havia antes falado dos seus inimigos com alvos da ira divina. E agora, estando convencido de que Deus o guardará salvo, ele convoca a si próprio para o exercício de gratidão. Em certo momento, Davi fala assim: por que estás abatido a minha alma? Ele está falando consigo mesmo. Ele está dando um comando. Nesse momento, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está convocando ele mesmo, falando assim: vai para a casa do Senhor e dá gratidão a Ele. Filipenses 4, 6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas sempre com ações de graça. Lembra da âncora que eu falei há dois domingos atrás? Mantenha o seu coração firme nos livramentos que Ele já te concedeu. Quando você coloca o seu coração firme em relação a isso, quando você grava dentro do teu coração tudo o que Ele já tem feito, não há possibilidade de você desviar o seu caminho, porque você sabe em quem você tem crido. Eu virei até o templo, diz ele, na multidão das tuas misericórdias, como se dissesse: posso agora apresentar uma condição quase desesperadora, mas pelo favor divino eu serei mantido em perfeita segurança. Você é salvo, você é acalmado no seu coração, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa passagem, pois, nos ensina que quando estamos aflitos, e eu estou aflito, muitas vezes você também, pelas tentações mais estressantes, nós devemos manter a graça divina diante dos nossos olhos, a fim de que, por meio dela, sejamos sustentados pela esperança divina em meio a qualquer tipo de problema, seja pequeno, seja grande, seja simples, seja complicado. Ele nos ajuda em todas as nossas necessidades. Amém. Mesmo que nossas mentes carnais impiamente subestimem a graça de Deus, e sim, nós fazemos isso, ou lhe impuserem a pecadora estimativa que é comumente exposta pelo mundo, que nós possamos aprender a exaltar a sua grandeza, o qual é suficiente para nos capacitar a vencer todos os temores. O mundo fala: não vai dar, vai perder, acabou tudo. Deus fala: eu dou a última palavra. Na minha mão está a decisão. Não está na decisão dos homens. Na multidão dos conselhos, nós somos edificados, mas cuidado de quem você ouve conselho. A palavra de Deus, ela é suficiente. 1 João 4,18 diz desta ação de Deus, que a confiança nele lança fora todo medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O objetivo principal de Davi era solidificar a sua esperança. Ele sabia que ainda muita coisa vai passar. E ele tinha que colocar as âncoras no lugar certo. O objetivo primordial de Davi era solidificar a esperança da preservação provinda da misericórdia divina. Não é eu que vou te salvar. Não é o próximo, é Deus. Ao mesmo tempo, porém, ele mostra que ao obter o livramento, ele vai demonstrar gratidão a Deus por ele e o manterá na memória. Lembra de tudo que Deus tem feito. Lembra do cântico que nós abrimos? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Nós temos que ter tempo para isso. O problema é que as nossas vidas são tão corridas que nós não temos mais tempo para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança.
Ao mesmo tempo, porém, ele mostra que ao obter livramento demonstrará gratidão a Deus. Lucas capítulo 17, verso 15, 16, 17 conta uma história interessante. A história de 10 leprosos. E aqueles homens ouvem que Jesus estava passando e pedem para que Jesus os cure, e Jesus os cura. E aí daqui a pouco volta um homem. Lucas 17, 15 a 17. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ele não era judeu. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Quantas vezes você tem esquecido de agradecer a Deus? Por isso que eu não costumo inserir coisa na doutrina do culto. Mas quando a Menísia mandou para mim a mensagenzinha lá de gratidão, não era suficiente para ela apenas contar para mim. Ela queria saber ela queria passar para você que o Deus que livrou a situação financeira dela, perdeu o apartamento com a família dela, é o mesmo Deus que cuida de você. Amém. É por isso que ela quis passar, e é por isso que eu inseri daquele testemunho dentro do culto, em que ela teve o livramento da perda do apartamento. E como os hipócritas, ao darem graças a Deus, nada senão profanam o seu nome, visto que eles mesmos são impuros e corruptos, ele, Davi, portanto, resolve apresentar-se no temor de Deus, a fim de adorá-lo com um coração sincero e íntegro, que procede de Deus. Os ímpios também adoram a Deus. Tem na época de política, você vai ver que pessoas que são de outras religiões, elas vão nas igrejas. E estão lá, e se é uma igreja católica romana, toma a hóstia. Se está lá na igreja evangélica, lá recebe o pão e o vinho. E posam ali daquele negócio, mas Deus está vendo o coração deles. Sabe que eles estão perdidos. Por isso que Davi fala: eu vou adorar o Senhor. Aqui nós podemos extrair a verdade de que é somente pela benevolência de Deus que temos acesso a Ele. Você não tem acesso a Ele através do seu esforço, mas você tem que se esforçar. Você não consegue ouvir a Deus, mas você tem que buscar na palavra. Você não ouve um retorno vocal, pelo menos em regra, da voz de Deus, mas Ele fala: ore sem cessar. Respondeu-lhe Jesus, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que fazer a sua parte, sim, mas é apenas através do sacrifício de Cristo que você tem acesso ao Pai. Amém. Ninguém ora corretamente senão aquele que, havendo experimentado sua graça, crê e se persuade plenamente que Deus lhe será misericordioso. Por que você vai orar se você não acredita em Deus? Você só ora porque você tem fé no Senhor. As pessoas que não têm fé no Senhor não oram. Por isso que eu convido você todas as quartas-feiras a você exercitar a sua oração. Porque com a prática da oração da quarta-feira também, o que vai acontecer é que você já está tão habituado a conversar com Deus, que quando você estiver na sua luta de dificuldade, o seu diálogo com Ele parece que é mais suave, parece que flui mais naturalmente. Não parece que você está indo de uma forma interesseira. O temor de Deus é ao mesmo tempo adicionado com o fim de distinguir dois tipos de pessoas: ovelhas e bodes. Distinguir aqueles que são ovelhas e têm uma confiança piedosa no Senhor, e aqueles que confiam na sua própria carne. Quem você é? Você está entre aqueles que sofrem e padecem, mas confiam no Senhor e esperam nele, ou aquele que, diante da luta e dificuldade, decide agir impiamente? Havia um programa na década de 80 que dizia: você decide. E eu falo para você: o que você decide? Você prefere ficar sob os cuidados de Deus? Ou você prefere trabalhar na força do seu braço, que em algum momento vai cansar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Espero que você também decida seguir ao Senhor, independente da luta e dificuldade. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome.
porque mais uma vez, através da Tua palavra, nós recebemos o Teu recado santo, um recado que faz-nos continuar caminhando. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor promete que até que nós o vejamos descendo nas nuvens e encontremos o Senhor nas nuvens, ou formos ressuscitados após a nossa morte, o Senhor estará conosco. E nós te louvamos por isso. Que cada vez mais, Pai, nós possamos optar, decidir em ouvir a Tua voz e seguir os Teus caminhos, ao invés de seguir o caminho dos ímpios. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Como já falei, meus queridos, nós temos o nosso culto de quarta-feira, de oração das 20 às 21, você é convidado. E quero abençoar a sua semana, não só na área financeira, mas também que você possa ter mais tempo com Deus. Que você possa separar essa semana, uma semana atípica. Está meio estranho. Todos os anos passados era época de carnaval, feriado, não sabia se você saía, se não saía. E hoje nós estamos numa época confusa. Alguns estados têm, outros estados não têm. Aqui em Brasília é ponto facultativo, eu não sei o que é muito bem isso, porque quem que vai trabalhar ou fazer alguma coisa livre, espontânea à vontade? Mas quero dizer para você que as atividades pastorais elas não vão parar. As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que oram, as pessoas que precisam de ajuda, de cuidado, as pessoas que tiverem atendimento essa semana, pode estar em pé o nosso horário. Tá? Nós vamos continuar trabalhando. Eu quero pedir que Deus possa abençoar com muita graça a sua semana. Amém, meu querido? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Apesar de não ser carnaval, apesar de não ter feriado, tenha um tempo tranquilo com a sua família, descanse um pouco, vá andar num parque, tire um período desse tempo aí para dar uma pausa na sua correria toda. Que Deus possa te abençoar, você possa ter uma noite de sono tranquila, abençoada, um sono restaurador, e amanhã você esteja pronto na força e na dispensação do Senhor. Te abençoe em nome de Jesus. Amém.